Beleza, família Bem-Estar, estamos aqui com mais um vídeo do nosso quadro de vídeos, quadro de entrevistas, né, para poder falar assuntos pertinentes à qualidade de vida e ao bem-estar. E hoje vamos falar de rotina, organização de rotina para a obtenção de um lazer. Um lazer favorável, um lazer que é necessário na nossa vida. E hoje estamos com a nossa super convidada, a Poliane. Ela é psicóloga e está com a gente agora para poder fazer esse bate-papo e passar para a gente algumas informações muito importantes. E vamos colocar a pergunta na nossa entrevista aqui. Poli. Olá, Poli. Boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Em primeiro lugar, né, gostaria de agradecer, com certeza, sabe? A sua presença aqui é muito importante com a gente aqui no nosso programa Bem-Estar, mas mais do que isso, sabe? Eu acho que essa interação interdisciplinar, eu como profissional de educação física, né, trazendo informações, trazendo opiniões de profissionais que estão mais a par dos assuntos específicos relacionados a essa questão global, que é a qualidade de vida. Bom, vamos fazer então a primeira pergunta. Qual seria então a importância da organização da rotina no contexto da qualidade de vida? Então, vamos pensar sobre a organização da rotina. A gente pode pensar na nossa vida como geral e muitas vezes a gente vive de maneira apressada, de maneira de correr, de maneira da gente apenas fazer o que é mais urgente, fazer o que nos demandam. Então muitas vezes a gente vem vivendo uma vida muito apressada e muitas vezes sem uma organização, sem pensar em cada passo. E muitas vezes esse apressadamento, essa correria em torno de muitas coisas tem nos deixado adoecido, cansado. O cansaço tem sido uma das queixas mais recorrentes nesses últimos tempos. Se a gente for perguntar às pessoas, como você se sente hoje? Cansado. E muito mais, muitas pessoas têm trazido, eu estou me sentindo exausto, que já é um nível acima do cansaço. Então a gente tem percebido que os modos de vida da nossa atualidade têm nos levado a uma exaustão total do nosso próprio corpo e da nossa saúde mental. Porque o que a gente vai fazer no nosso dia a dia, isso vai exaurindo também a nossa saúde mental. Então muitas vezes a gente está com o corpo descansado, mas a gente se sente cansado, a gente tem uma sensação de não estar bem. E aí, isso tem um pouco a ver com a forma como a gente organiza o nosso dia, como a gente organiza a nossa semana e como a gente organiza a nossa vida. Então, uma das propostas e uma das sugestões para que a gente possa evoluir nisso, para que a gente possa se sentir um pouco melhor, trabalhar um pouco todos os aspectos da nossa vida, é pensar numa organização dessa rotina, nessa organização das coisas que nós temos que fazer para nos manter vivos, nos manter bem. E sobre esse cansaço, inclusive, eu confirmo isso, né? Nos dias de treinamento, inclusive, muitas vezes os alunos eles deixam de participar das atividades, eles abrem mão de estarem dispostos, não conseguem estar por inteiro durante uma sessão de treinamento, porque o cansaço pega, né, os alunos, e assim a gente consegue perceber que às vezes a gente tem uma proposta incrível para a aula e o aluno ele não está tão disposto assim, porque ele gastou toda a sua energia, está sempre muito cansado, sempre numa vida de muita correria. Mas fala pra gente, quais seriam então os malefícios dessa desorganização de rotina? Como é que a gente consegue perceber isso na linha psicológica, até na linha física também, né? Porque o psicológico ele tem essa ação do fisiológico. Fala pra gente um pouco desses prejuízos. Sim, assim, o nosso corpo é um organismo vivo por inteiro. Então, o que eu sempre percebo que o adoecimento físico ele vem junto com o mental e o adoecimento mental vem junto com o físico, porque essas coisas caminham todas muito conjuntas. Então, o que a gente tem percebido é um aumento do estresse muito grande. Então, quando uma rotina está monótona, às vezes muito focada apenas em alguns aspectos, a gente tem
um aumento do estresse, a gente se sente mais estressado, aumento de pontos de tensão. Então, muitas vezes a gente tem sempre um lugar que dói quando a gente está muito tenso. Então, esse lugar, isso é bom para a gente observar nosso corpo, porque às vezes eu sempre trago para as pessoas: observe o seu corpo, observe como você vem se sentindo, porque o seu corpo está dizendo muita coisa. Então, tem algum ponto de tensão? Tem algum lugar que dói constantemente? Tem uma dor de cabeça que sempre aparece? Então, esses são alguns prejuízos e algumas consequências de uma vida corrida, de uma vida muito agitada, de uma vida muito acelerada, apenas em um ritmo e apenas em um objetivo. Então, assim, essa falta de organização, essa falta de conseguir se fazer mais outras coisas, isso pode trazer pra gente essas respostas, esses pontos. Então é importante, você que tá aí, observe seu corpo, veja, tem algum ponto que dói constantemente? Você chega lá no Benson reclamando: Benson, minhas costas tá doendo muito essa semana. Então, e o que isso tem a ver com a sua vida, com a sua rotina, com o que você tá vivendo? Porque é sempre uma resposta, é sempre algo que está tudo interligado, né? Sim. E ainda associando não só simplesmente ao treinamento que a gente tem como rotina ou outras questões que a gente tem no dia a dia, como um meio de exigir da gente todos os dias uma obrigação. Pensar também no lazer, porque a gente precisa muito do lazer para tentar tirar um pouco dessa sobrecarga. Mas como, Poli, a gente poderia organizar isso para poder surgir tempo para esse lazer? Como a gente faz para poder criar esse tempo, para poder ter essa dispersão, esse estresse todo, essa coisa toda aí? Então, Benson, isso é muito importante da gente começar a pensar e começar a priorizar certas coisas na nossa vida. Então, muitas vezes a nossa prioridade está apenas em algumas coisas, em alguns pontos. E é importante que a gente priorize também a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa convivência familiar, a nossa convivência com os amigos. Então é importante, esse tempo vai surgir a partir do momento que a gente comece a priorizar outras coisas que não só algumas, né? E aí é importante a gente pensar, porque muitas vezes as pessoas tratam o lazer, ou o descanso, a prática de uma atividade física até, para os seus momentos livres. E aí a proposta aqui é outra, não é apenas a gente trazer isso para o momento livre, mas é a gente trazer isso para dentro da nossa rotina. Então a proposta não é que seja uma pessoa toda cheia de horários, mas seja uma pessoa que se limite a fazer algumas coisas. Então assim, eu vou trabalhar, eu trabalho, quantas horas você trabalha por dia? Então é importante que você trabalhe nessas horas. E trabalhe com afinco, esteja ali para aquele momento. Então, se você está no seu trabalho, trabalhe. E aí, acabou o seu horário de trabalho, é importante que aí você tenha outras coisas que você possa fazer. E muitas vezes, quando a gente não se organiza, a gente acaba que faz o quê? Nada. E hoje tem muitas coisas que a gente pode fazer como um nada. Que, por exemplo, o que rouba muitas horas nossas é redes sociais. Então, muitas vezes, a gente está no nosso momento de descanso, a gente não se dá o direito de descansar por inteiro. A gente fica ali passando, vendo redes sociais, muitas vezes na televisão. Então, muitas vezes a gente, tô cansado, tô exausto, liga a televisão e se joga no sofá. Todo mundo faz isso, é muito... E aí, quando a gente faz isso, acaba que e esse momento seria um momento para que a gente pudesse estar fazendo outras coisas para revigorar esse nosso eu. Então, às vezes é você transformar esse seu tempo de descanso de uma forma melhor. Então, se você vai descansar, tire uma hora de descanso proveitosa. Descanse seus olhos, que muitas vezes a gente hoje tem um cansaço de telas, porque a gente está no computador, está no celular, está na televisão. Então é o tempo todo exposto a telas. Então é importante que você descanse seus olhos, faça um exercício de meditação.
Então, às vezes é importante um exercício de respiração. Se conecte consigo mesmo e com o seu corpo. E muitas vezes a gente está deixando esse tempo que a gente teria para fazer isso, a gente muitas vezes vai apenas fazer um descanso, um descanso ali, uma hora boba. Então é importante que essas horas sejam transformadas em horas para o seu lazer. E é importante que você divida os dias, e aí não precisa ser, todo dia eu vou fazer isso? Talvez não, mas talvez um dia da semana. É importante que a gente tenha um tempo para a gente fazer uma atividade artística. Quantos nós temos habilidades? Todos nós temos alguma habilidade e não praticamos, e a falta da prática, ela vai te deixar sem habilidade. Então, às vezes, alguma pessoa gosta de tocar um instrumento musical, mas não encontra tempo, não consegue. Então, que tal você separar um dia na sua semana para você reservar? Não, nas terças à noite eu toco meu violão, eu gosto de pintar. Então, você vai se dedicar a uma pintura, a um crochê, a um lazer, a uma atividade artística que ela vai conseguir te trazer essa conexão. E a prática de uma atividade artística é super importante para esse equilíbrio na saúde mental. Então é importantíssimo que a gente tenha na nossa rotina um dia para práticas de atividades artísticas. E aí no outro dia, então vamos fazer o que então? Vamos fazer um descanso mais qualificado? Vamos fazer uma meditação. E aí tem várias meditações guiadas no YouTube que você pode procurar lá e fazer um exercício de respiração. Eu gosto de assistir série. Então separa um dia para que você possa assistir sua série. Viu só? Que é um horário dedicado para você. E aí também é importante a gente falar aqui sobre a sobrecarga de trabalho sobre as mulheres. Porque geralmente as mulheres têm muito mais essa queixa: eu não tenho tempo. Por quê? Além dela trabalhar fora, ela chega em casa, ela tem que trabalhar. Então essas coisas é uma questão de gênero que a gente precisa de trazer para discussão também. Porque a gente também não pode falar assim, porque senão vai ser mais uma coisa que a mulher vai se sentir culpada. Poxa, agora eu não tenho. Então é importante que você também se sente com as pessoas da sua casa, divida as tarefas e coloca, olha, eu também preciso de ter um tempo para mim. Qual vai ser esse tempo? Então é importante que essas tarefas sejam divididas com as pessoas que habitam naquele lar, né? Porque muitas vezes as mulheres não têm tempo para um lazer, para encontrar com as suas amigas, para ver um programa que ela gosta. E de outro lado, os homens já têm tempo para ir encontrar com os amigos, para ir assistir o futebol, para ir... Então, essas coisas precisam ser questionadas e precisam de ser trazidas para a discussão no bojo da família, né? Para que essa mulher também tenha um tempo. Também, ou uma coisa que também é super importante, os cuidados de si. Então hoje tá super na moda um skincare, mas eu não tenho nem tempo de fazer. Então é importante que você também coloque esse tempo na sua rotina, porque você não pode fazer na sobra do tempo. Porque muitas vezes a gente tem deixado isso, quando sobrar um tempinho eu vou fazer. E aí é que tá um erro, porque o tempo ele não vai sobrar. O tempo nunca sobra, o tempo parece que ele corre, nos corre muito rápido. Então essa organização é numa tentativa da gente tomar a posse dessas coisas que vão nos fazer bem, né? Isso é muito importante. E o mais engraçado é que eu não passei nenhum tipo de informação específica das tarefas do bem-estar. E parece que ela viu. A gente tem a tarefa do autocuidado, a tarefa do lazer, a tarefa do dia a dia para organização. Então, a organização da rotina também está associada a essas questões. Continua ligado que ainda tem parte 2, pessoal.